Louvado sejas, ó Deus. Bendito é o Senhor que tem nos sustentado até aqui. Bendito é o Senhor que tem cuidado de nós. Tantas coisas nós passamos e o Senhor não encurta e nem estende. O Senhor é que cuida de nós. Às vezes nós sentimos apertos, às vezes somos pressionados, mas o Senhor continua cuidando de nós. Porque o Senhor é bom, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é Deus e é maravilhoso. Louvado seja o Senhor. Não canso de te agradecer, não canso de te exaltar, não canso de te adorar, de te glorificar, não canso de dizer: Senhor, permanece conosco. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas fraquezas. Perdoa, Senhor. Perdoa porque o Senhor nos conhece internamente. O Senhor conhece a cada um de nós melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Pedimos, ó Pai, nesta tarde, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos oriente. Nós queremos crescer um pouco mais na graça, no conhecimento do Senhor. Não estamos preocupados conosco, mas estamos preocupados com a Tua obra, porque queremos fazê-la da maneira que Te agrada, não da melhor maneira possível, mas da maneira que Te agrada. E nós pedimos a Tua ajuda para realizar a Tua obra de maneira a Te agradar. Fala conosco, Senhor. O assunto é interessante, o assunto é esclarecedor e nós pedimos a Tua ajuda. Fala conosco. Assim eu oro com ações de graças no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus o Cristo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, vocês todos que estão conosco nesta tarde, não é para você responder para mim, não, responde para você. Você já perguntou assim para você, né, num momento desses que a gente está abatido, num momento que parece que está tudo errado, num momento que a gente vê pessoas parece que se dando bem e a gente sempre naquela mesmice. Você já se perguntou assim, por que Deus permite o mal? Por quê? Não é mais fácil Deus acabar com tudo que é ruim, com tudo que é mal? Você já se perguntou assim, mas se Deus é bom, e Ele é bom, por que Ele permite as coisas ruins acontecendo neste mundo, né? Hoje, dia 15, nós estamos completando, o mundo está completando, né, 7 anos daquela guerra civil lá na Síria, com mais de 500.000 pessoas, dentre elas muitas crianças que morreram. 500.000 pessoas só lá na Síria. Mas como é que Deus permite essas coisas, né? Deus é bom. Nós vamos entender um pouco mais isso.
porque vai haver momentos na sua vida em que você vai se firmar nisso. E muito provavelmente Deus vai usar você, a sua capacidade, o seu conhecimento para fortalecer alguém num momento difícil. Então eu quero convidar você nesta tarde para você abrir a sua Bíblia no livro chamado do Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27. Livro do Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27. Abra aí, leia comigo, acompanhe. Se você não puder ler, ouça, eu vou ler. E a Bíblia diz que a fé vem de ouvir a palavra de Cristo. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Bom, irmão, irmã, você que está ouvindo aí, vamos entender o seguinte: Deus poderia viver sozinho, porque Deus sozinho é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus não precisa de nós. Deus não precisa de mim. Deus não precisa de ninguém. Ele é Deus. Então podia viver sozinho, mas ele decidiu em criar o universo e em criar um ser que fosse a sua imagem e a sua semelhança. E esta imagem e semelhança não é na forma física, porque cada ser humano é de um jeito. Você já observou? Não existem dois seres humanos iguais, idênticos. Existem pessoas parecidas, mas não idênticas. Então, a imagem e a semelhança de Deus é no caráter. E Deus criou o ser humano para passear com o ser humano, para conversar com o ser humano e para cuidar do ser humano. Cuidar de que forma? Cuidar não deixando faltar nada para esse ser humano. E Deus chamou esse ser humano de homem. E aí Deus deu a este ser criado, chamado de homem, Deus deu todo o domínio para esse homem. Domínio sobre todo o restante da criação de Deus. Deus nunca pensou, a Bíblia nos faz crer assim, que Deus quisesse controlar. Deus nunca pensou em controlar o homem. Deus não gostaria de viver com seres controlados por Ele. Mas Deus deu ao homem a capacidade de sentir e amar
Deus colocou no homem o amor. Deus já havia criado antes milhares de anjos com liberdade de escolha e os anjos com poderes especiais de locomoção, né? O homem anda como? De maneira ereta, com os 2 pés. Assim o homem anda. Os anjos não. Os anjos não têm carne, não têm osso, não têm musculatura, não têm sangue. Anjos são espíritos, então eles se locomovem diferente de nós. Mas o nosso assunto aqui é o homem. E aí Deus deu ao homem, Deus capacitou o homem a escolher. Por que Deus capacitou o homem a escolher? Para que ninguém o amasse, o servisse de maneira obrigatória. Deus queria, e Deus quer até hoje, que o homem o ame de maneira espontânea, não de maneira obrigatória. Aí o homem caiu. O que é a queda do homem? Não é porque o homem tropeçou e caiu, não é isso. Caiu porque ele desobedeceu a Deus. E ele deu ouvidos a Satã. Satanás é o líder dos anjos caídos. Deus sabia, na sua onisciência, que com essa liberdade de escolha, a maioria da humanidade, né, Deus criou um homem e uma mulher. E deste homem e dessa mulher virou o que é hoje. Este mundo cheio de seres humanos. E Deus já sabia de antemão que a humanidade, que a maioria desta humanidade não o amaria. Mas a maioria desta humanidade que se dirigisse a ele, se dirigiria por motivos mesquinhos. Mas Deus sabia também que tudo isso deveria acontecer de maneira espontânea. Porque Deus quer ter nesta terra um povo que o ame tanto quanto ele é amado. Então, Deus quer um povo que o ame da mesma maneira que este povo é amado por Deus. Existindo o mal com a queda de Satanás e milhares de outros anjos, que são denominados de demônios, não seria fácil sem a intervenção do próprio Deus. Deus, então, tem anjos que o amam, o temem e o respeitam, e Deus tem seres humanos que o amam, o temem e o respeitam. E no final de tudo, restará apenas aqueles que foram, não quero usar esse termo que eu escrevi aqui, que foram alcançados pelo amor de Deus, mas aqueles que não resistiram ao amor de Deus, eu acho melhor, e amam a Deus voluntariamente, crendo numa eternidade futura, crendo num lugar além do universo conhecido, aonde só existe o amor recíproco, aonde as pessoas vão amar umas às outras do mesmo modo que Deus as ama. E para que
tudo isso que eu estou falando aqui, amor, liberdade, para que tudo isso ocorresse de forma natural, seria necessário deixar que o mal entrasse na terra. Porque se Deus impede que o mal entre na terra, não haveria possibilidade da livre decisão. O ser humano não teria o que decidir. Todo mundo iria amar a Deus por não haver uma outra opção. Eu vou amar Deus porque eu vou amar quem? Não teria outra coisa. Então o ser humano seria forçado a amar a Deus por não ter o que amar. Olha a capacidade de Deus. Aí Deus permite. Olha, vão haver pessoas que vão me amar voluntariamente, vão haver pessoas que vão me amar por aquilo que eu possa fazer para elas, e vão haver pessoas que não vão me amar. Agora, Deus é o Criador. E é Deus que dita as regras para Ele ter a companhia de pessoas da forma que Ele deseja. E a gente faz a mesma coisa. A gente copia isso de Deus. Não é diferente com os homens. Não é você que escolhe as suas amizades. Você está me vendo aí, me ouvindo. Você que quer. Se você não quiser, você para de ouvir. Não existe obrigatoriedade. Da parte de Deus também. Né? Quando a gente gosta de alguém, a gente tem amizade por aquela pessoa. É você que escolhe a sua esposa, o seu marido, você que escolhe onde comprar, o que você quer fazer. É você. Muitas vezes a gente fica bravo com quem discorda da nossa forma de gostar de viver. Mas será que Deus faz isso? Não. Deus, cada um vive do jeito que quer. Deus criou o homem para viver com Ele, para sempre. Mas a maioria dos homens escolheu ou escolhe caminhos que os levam para longe de Deus. Por exemplo só. Você gostaria de viver numa casa, na mesma casa, com um assassino, pedófilo, mentiroso? Você gosta? Você gostaria? Não. Sua resposta, muito provavelmente, é não. Mas tem gente que gosta. Tem gente que vive. Tem gente que não só gosta, mas é esse tipo de pessoa. Não é verdade? E Deus já avisou, olha, este tipo de pessoa, né, assassinos, pedófilos, mentirosos, vai por aí afora. Esse tipo de gente não vai herdar o reino de Deus. E como Ele é o rei, muita gente reclama porque não é aceito por Ele. Mas não é a pessoa que não é aceita por Ele, é a pessoa que não quer ser aceita por Ele. Porque cada um escolhe o jeito que deseja viver ou conviver. Mas se nós podemos escolher, quanto mais Deus, né? Todos os que rejeitam a Deus por aquilo que faz, ou por aquilo que não faz, terão que aceitar como consequência disso a condenação eterna, juntos com os outros inimigos de Deus. Quem são os inimigos de Deus? Que vão estar juntos com aqueles que não aceitam a soberania de Deus. Satanás e os seus anjos.
E os que amam verdadeiramente a Deus vão viver com Deus. Os que não amam a Deus sofrerão a pena de castigo eterno, preparado para o diabo, que é aquele que é o precursor do mal, e todos os anjos, que na verdade são demônios, né? Que seguem Satanás. Não adianta reclamar, meu irmão, minha irmã, a escolha é pessoal. É o ser humano que escolhe, não é Deus. Quem rejeita é Deus. Por quê? Porque quem rejeita a Deus não quer fazer parte do reino de Deus. Você está entendendo? Por que Deus deixou que o mal entrasse na terra? Porque Deus é bom. Deus não quer que ninguém o ame obrigatoriamente. Aliás, Deus não quer que ninguém faça nada de maneira... eu preciso no culto. É obrigado. Não vai. Ninguém é obrigado a cultuar Deus. Agora, quem dita as regras de convivência no reino é o rei, que é Deus. E quem deseja viver no reino de Deus tem que seguir essas regras. Quem deseja viver no reino do diabo, ninguém vai dizer, eu quero viver no reino do diabo. Ninguém diz isso. Você pegar aí uma pessoa aí, a pessoa vai falar, de jeito nenhum, que isso? Capaz até de brigar com você, né? Mas a maioria optou por viver no reino do diabo, que é um reino curto, um reino que não vai durar muito tempo, porque o diabo vai morar no inferno. Nós falamos disso ontem, a gente trata tudo de inferno, né? Mas ontem eu expliquei no lago de fogo e enxofre que conterá o inferno também. E lá estarão todos os súditos, os seguidores do diabo, porque lá não vai haver rei nem súdito. Não pensa você que o diabo é que manda, ou que vai mandar no inferno. Não vai mandar em nada. Ele vai sofrer tanto quanto as pessoas que estiverem lá, meu irmão, minha irmã. Porque lá estarão todos os perdidos eternos, incluindo Satanás e os demônios. Eles não vão ter um lugar de destaque no lago de fogo e enxofre, não vão ter poder sobre nada lá. Sofrerão tanto quanto as outras pessoas. E tem gente que se engana, dizendo, não, eu não pertenço a este reino temporário de Satanás, porque o reino de Deus é eterno, o reino de Satanás é temporário. A pessoa diz que não pertence. Eu não conheço, assim, pessoalmente, nenhuma pessoa que diz que pertence ao reino de Satanás. Mas eu conheço pessoas que pertencem, mas elas dizem que não. Mas elas satisfazem os desejos de Satã. As palavras contraditórias, mentirosas, não têm valor algum para nada. Uma coisa é dizer e a outra é ser. Porque no final, tudo será colocado às claras. Ninguém consegue enganar a Deus, irmão, irmã. Ninguém. Deus suporta as maldades do homem. Deus suporta, porque Deus não obriga nada. Deus não obriga. Quem obriga são os homens. Deus não. Se Deus não suportasse, Deus já teria destruído tudo. E ainda Deus concede a todos, absolutamente todos, oportunidade de arrependimento, de conversão. Não houve quem não quer. Eu estou pregando o Evangelho aqui, ó. De manhã eu prego no rádio o Evangelho. Evangelho cristocêntrico mesmo, Evangelho de que Cristo é o centro. Não houve quem não quer. Deus
obriga alguém a ter uma Bíblia, ler, meditar. Não, Deus não obriga. Ninguém é obrigado a amar a Deus, mas todos estão avisados de antemão que terão que assumir as consequências eternas pela sua livre escolha. Não foram os anjos nem os homens que criaram Deus. E não serão as criaturas a quem Deus criou que vão ditar como é que Deus deve ou não agir. Deus faz tudo de forma justa e imparcial, ao contrário do diabo. Deus é a própria verdade. Eu estou falando coisas aqui, né, que você assim, opa, você vai ligando com coisas. Deus não faz nada justo e imparcial. Deus faz tudo de maneira justa e imparcial. O diabo não faz nada de maneira justa e imparcial. Deus é a própria verdade, enquanto o diabo é mentiroso. É o pai da mentira. Tem gente, e você já deve ter visto isso, né? É que depois que a gente começa a denunciar, acende o alerta nas pessoas, né? Mas quantas vezes a gente já ouviu pessoas se auto-afirmando endemoniada, dizendo, não, esse eu não posso tocar, porque esse aqui é isso, é aquilo do Deus vivo. Mentira! A gente não pode aceitar nenhum elogio do diabo, pois tudo o que ele faz e fala tem um objetivo malicioso, porque ele nunca se firma na verdade, porque ele ama o mal. A salvação, meu irmão, minha irmã, é para todos. Deus não faz diferença de pessoas no sentido da salvação. Para se salvar não precisa ser baixo, alto, gordo, magro, bonito, feio, negro, branco, amarelo, índio. Não, Deus não faz, né? Que a Bíblia chama de acepção. Deus não faz diferença. A salvação é para todos, mas a maioria rejeita, porque a maioria é enganada por demônios. A maioria aceita as ofertas do demônio por livre e espontânea vontade, e é o que a gente combate aqui nesse programa, porque não conhecem o verdadeiro amor de Deus. O ódio e tudo que é maligno provém do diabo. Tudo nesta vida, querido irmão, querida irmã, é de forma espontânea e livre. Tudo, até a escolha do mal. Até a escolha da pessoa ser maldosa, assassino, bandido, traficante, homossexual, enfim, é de livre escolha. É responsabilidade de cada um. E por que o castigo é eterno? Porque Deus decidiu dar ao homem, que é a sua criação terrena, o homem que caiu, Deus decidiu dar a este homem perdido um plano de salvação. Deus poderia ter destruído toda a raça humana e recriar esta mesma raça só com pessoas boas. Poderia? Claro que poderia. Mas a misericórdia de Deus é um negócio que a nossa cabeça não consegue entender. É um negócio assim que a gente chama de inexplicável. E Deus não exigiu nada difícil. O que Deus exige para a gente que é difícil? Nada.
tudo é tranquilo, tudo é. E além de não exigir nada difícil para nós, Deus ainda pagou o preço pelos pecados do homem com o sangue do seu Filho, Jesus, o Cristo. Quer mais que isso? Quem rejeita toda essa bondade de Deus, segundo o próprio Deus, merece mesmo viver a eternidade sofrendo com aquele que é o opositor de Deus, Satanás. É justo. Deus não está oferecendo o sofrimento eterno para o homem. Deus não oferece isso para a gente. É a gente que opta por isso. Nem Deus está decidindo assim, como muitos acreditam, né? Olha, aquele vai ser condenado, aquele vai ser salvo. Não, porque entendem mal a Bíblia. Não. A eleição é por causa da presciência de Deus. Deus sabe, é óbvio que Ele sabe tudo. Mas Deus oferece para todos a vida eterna, para todos que o amarem verdadeiramente, para todos que se arrependerem dos pecados e se converterem a Ele. Por causa disso que Ele sacrificou a si mesmo na pessoa do seu Filho, sabendo que o homem é incapaz de alcançar a salvação da alma por méritos próprios. Até isso Deus fez, meu irmão, minha irmã. Por mim, por você e por todos que quiserem. Ele pagou o preço, Deus pagou o preço no lugar do homem. Porque era para o homem pagar. Aí Deus foi lá e pagou o preço no lugar do homem. Então o homem não necessita fazer mais nada, não tem nenhum sacrifício. Olha, sacrifício, não caia nessa. Estão mentindo para você. Isso é língua bipartida. Você sabe o que é língua bipartida? Você já viu a língua da cobra? Sim, tem aqueles, né, na ponta, assim, ó. É língua de cobra. Esses que falam isso para vocês. Porque nós não temos que fazer sacrifício nenhum. A única coisa que Deus pede para nós é que nós o amemos. Amar a Deus é a regra para ser salvo. Mas não é amar a Deus de boca. Oh, eu amo a Deus. E faz tudo diferente daquele que ama, né? Porque aquele que ama se arrepende, se converte ao seu Filho Jesus Cristo. Qualquer pessoa que queira ter a vida transformada. Quando a gente fala em vida, né? Ninguém está falando aqui, o sujeito que, então tem a vida transformada, é pobre e passa a ser rico. Não é nada disso. Né? Mora num casebre, passa a morar numa mansão com nota de dólar caindo, piscina olímpica, não é nada disso. Vida transformada é uma vida que atende ao chamado de Deus. Isso que é vida transformada. Não tem nada a ver com essas coisas mentirosas aí. O homem pecou porque o homem ama o mal. E mesmo assim, mesmo Deus sabendo que o homem ama o mal, Deus ainda estende um negócio chamado graça para este homem que ama o mal. O que é a graça? É a possibilidade do perdão. E quem rejeita esta graça faz pouco caso de Deus. Para você entender melhor, esnoba Deus. Está cheio de gente por aí esnobando Deus. Como é que alguém pode esnobar a Deus? Você é casado? O que você exige da sua mulher? Meu irmão, minha irmã, o que você exige do seu marido? Que ele te ame? Que ela te ame? E Deus quer ser amado também.
Porque Deus foi criado, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e esse caráter de Deus é um caráter de amor. A gente não julga, né? É óbvio que julga, né? Não vai entender o que Jesus falou erradamente lá. A gente julga outras pessoas por coisas que eles fazem contrárias àquilo que nós cremos, aquilo que nós entendemos e praticamos. Por que não aceitar que Deus faça isso também? Porque a gente faz isso exatamente por causa do caráter de Deus, por causa da imagem e semelhança de Deus que nós somos. Quando essa multidão incontável, eu não saberia contar toda essa gente. O que essa gente perde quando rejeita Deus? Tudo. E o que Deus perde? Nada. Quem é que é forte, bombadão o suficiente para medir forças com o Deus Altíssimo? Irmão, irmã, Deus permitiu o mal porque Deus não força ninguém a amá-lo. Se Deus não tivesse permitido o mal, Ele estaria forçando a gente a amar. Não haveria o mal, todo mundo iria amar a Deus, não teria outra opção. Mas Deus é justo. Na eternidade, não há retorno. Não tem como voltar. Eu estava lendo aí, acho que na internet se diz aí, tem uma mulher aí, uma doida aí, eu não lembro o nome dela. Não lembro mesmo. Senão eu falaria, não lembro. Não lembro. Ela diz que os defuntos fazem... Ela diz que é vidente, que ela é sensitiva. Ela diz que os defuntos fazem fila para conversar com ela. Tem gente que acredita. A maioria acredita. Eu já vi lá em vários programas de televisão, a audiência vai lá em cima. As pessoas continuam acreditando que há retorno da eternidade. O que nós vamos viver e ser na eternidade, a gente escolhe enquanto está aqui vivo. Você vai escolher, aqui. O seu parente, sua esposa, seu filho, vai escolher aqui. Porque a qualquer momento a gente pode passar para a eternidade. A qualquer instante. Ninguém pode segurar a vida. Você está preparado? Se a resposta é não, prepare-se hoje. Prepare-se agora. Antes que seja tarde. No final, o mal, que tanta gente diz, como é que Deus permite o mal? O próprio mal sofrerá a pena do fogo eterno. Você duvida? Não deixe para ter certeza quando você estiver lá na perdição, porque lá será tarde demais. Agora você tem oportunidade. Milhares de pessoas já foram, e só foram descobrir isso depois. Pode acontecer comigo, pode acontecer com você, partir a qualquer instante. Está cheio de gente sendo enganado por banco de igreja, banco de templo, banco de terreiro e outras coisas.
lugares que conduzem, na verdade, à perdição. Examine a palavra de Deus, meu irmão, minha irmã. Você que está me ouvindo, examine a Bíblia, que é a palavra de Deus. Depois não vai adiantar falar, eu não sabia. Porque não examinar a Bíblia, que é a palavra de Deus, também é uma escolha sua. Eu estou dizendo, examine. Você pode dizer, não, não vou examinar nada. Deixa esse cara falar à vontade aí. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. 1 Coríntios 2, 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Salmo 145, verso 20. Salmo 145, verso 20. O Senhor guarda a todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. Entenda a Bíblia. Quando diz que Deus guarda, não que ele não possa fazê-lo, mas a passagem não diz isso. Não está dizendo que guarda dos perigos aqui da terra. Não. Guarda para levá-lo para o céu. E os ímpios podem até ser livres aqui na terra, mas serão no final destruídos, juntamente com o inferno, juntamente com o diabo e os seus anjos. É isso que está dizendo o Salmo 145, verso 20. 1 João, capítulo 4, versículo 19. 1 João 4, 19. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Você entendeu por que Deus permitiu e permite o mal? Não é porque ele é mau, mas exatamente porque ele é bom. Porque ele quer que eu e você tenhamos opção. Você quer amar Deus, você ama. Se você não amar Deus, você é amante do diabo. A bondade de Deus para que sejamos livres permite o mal. Vamos então, queridos irmãos, queridas irmãs, orar, entregar esse tempo aqui nas mãos de Deus e agradecer ao Senhor, né? Que é muito bom para conosco. Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é perfeito. O Senhor é perfeito, não há sombra de variação, né? Quando a gente entende algo assim, a gente entende por que a sabedoria pede conselhos ao Senhor. Tu és a própria sabedoria. Oh, Senhor, quisera ter 0,00001 da tua santa sabedoria. Grato, Senhor, porque o Senhor permitiu o mal neste mundo. E grato porque o Senhor me fez ver que Tu és o amor, que nós somos imagem e semelhança do Senhor, então nós somos amor também. Grato porque o Senhor nos fez ver que o Senhor nos amou primeiro. Louvado seja o Senhor, bendito é o Senhor, santo é o Senhor,
magnânimo é o Senhor. Oh, majestoso Deus, nós te agradecemos e te glorificamos. E se o Senhor assim o quiser, amanhã, de manhã estaremos aqui. Se o Senhor assim não quiser, eu creio que estarei junto do Senhor. Esta é a minha oração de louvor, de glórias e de gratidão ao Senhor meu Deus, no nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.